voz de quem produz. Olá, bom dia internautas do Jornal Diário da Região. Meu nome é Rony Carvalho e a partir de agora a gente começa mais uma edição do nosso webinar especial que está falando sobre as perspectivas para 2021. Desde ontem que a gente começou a exibir durante todas as manhãs os nossos webinars, a gente está falando justamente com representantes de diversos setores da economia riopretense para falar sobre a perspectiva para 2021 desses setores, né? E o assunto de hoje é educação. Educação essa que no ano de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, afetou diretamente o setor educacional, que teve que se readaptar para atender os estudantes, seja através da maneira virtual ou também presencialmente, através desse retorno nos últimos meses nas cidades brasileiras. As escolas tiveram que se adaptar, também tiveram que encarar novos modelos de contrato, e é por isso que hoje a gente vai debater esse assunto sobre não só o retorno das aulas, mas essa adaptação das escolas com a coordenadora do Núcleo de Escolas Particulares da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a Cristiane Villa, que está aqui comigo participando nesse momento. Ela vai falar um pouco a respeito sobre essa perspectiva para 2021. Primeiramente, Cristiane, muito obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Rony. Nós é que agradecemos a oportunidade dessa participação. Eu que agradeço. Cristiane, para a gente começar falando sobre essa perspectiva para 2021 no setor educacional, como que foi o ano de 2020 para vocês? Você que representa as escolas particulares aqui de Rio Preto. Eu acredito que o setor da educação foi um dos setores mais comprometidos, né, durante a pandemia. Realmente não estava previsto nada em relação a isso, e muito menos na área da educação. E a gente se reinventou, né? Com o passar do tempo, primeiro foi aquele susto, depois as escolas foram se reinventando, se readaptando, criamos aí o ensino remoto emergencial, que levou o aprendizado, né, a escola para dentro das casas, e assim tivemos que seguir até o fim do ano praticamente, né? Nós não tivemos oportunidade de retorno, a oportunidade do nosso retorno foi muito pequena, já foi em fim de novembro, mas ainda assim valeu a pena todo o sacrifício e poder voltar um pouquinho ainda do ano passado. Fez toda a diferença em relação ao ensino para as crianças. E como que tá as expectativas para esse ano de 2021? Estão melhores do que no ano passado? Sim, o retorno já conforta muito mais, né, as famílias, as escolas poderem atender os estudantes que realmente precisam. Nós sabemos que tem crianças, adolescentes que estão muito bem adaptados com o ensino remoto, mas temos também as crianças, as pessoas que precisam estar presentes na escola, até com a demanda do trabalho das famílias, que hoje praticamente todos os setores já estão trabalhando. E muitas dessas crianças estão na escola porque é o período de trabalho dos pais. Então, estar atendendo novamente essas crianças dentro da escola, o cenário da escola já muda totalmente, né? Já volta a ter vida dentro da escola. E para essas famílias também, deixar as crianças num ambiente seguro, confortável, enquanto eles realmente podem trabalhar e sem a dificuldade do online. Muitas famílias têm essa dificuldade ainda em permanecer online, deixar essa criança online. A interação da criança com a escola é totalmente diferente, né, do presencial e do online. Mas a gente vem se adaptando e eu acho que esse ano já começou um ano bem diferente. Foi ótimo. A gente sabe que algumas escolas particulares aqui de Rio Preto já retornaram com as aulas presenciais. Como que está sendo esse retorno? Olha, é um retorno bem diferente, né? Um retorno que exige muitos protocolos, tanto das escolas quanto colaboração das famílias. E é um retorno que, devido a tudo isso, passa muita segurança. Então, eu até acho que quando os pais que estão passando por esse momento de insegurança, vale uma visitação nas escolas,
nós estamos preparados, nós passamos o ano passado, praticamente o ano todo, se preparando para a volta às aulas. Então, os protocolos exigidos estão sendo cumpridos, todo o cuidado das famílias em se comprometerem com a escola, né, em relação à aferição de temperatura, aos cuidados de algo clínico da família, não enviar a criança para a escola até que a gente descarte qualquer situação. Então, nós estamos trabalhando com a escola num local muito seguro para os alunos estarem. Os professores, né, todos nós, estamos essa segurança, eu acho que é para todos nós. A gente está pensando nas crianças, mas nas famílias. Eu acho que essa parceria de escola-família ficou muito mais próximo devido à pandemia. Cristiane, você inclusive comentou agora nessa última questão a respeito dessa preparação das escolas, que as escolas tiveram que se adaptar para esse retorno presencial. Como que funcionou essa adaptação por parte das escolas particulares? O que foi feito? O que teve que ser comprado? Tem toda uma estrutura física, né, que a gente teve de se reorganizar em espaçamento, adequação, aplicação de, às vezes, aqueles acrílicos com divisórias. Então, teve toda a questão física, demarcação nos espaços para respeitar o distanciamento, uma reorganização interna em horários de entrada, horários de saída, horários de lanche, né, para que evitem ao máximo o encontro de grandes grupos, então sempre com grupos menores. E ao ensino, a questão toda tecnológica, que eu acho que essa tecnologia chegou na escola para ficar. Ela chegou meio no susto, mas ela agregou muito para as escolas, né? Ter essa opção do ensino híbrido, as crianças que não podem estar na escola, estar de casa e conseguir assistir a aula do professor, isso eu acho que agregou muito e evoluiu muito em relação ao ensino, à educação. Maravilha. Cristiane, eu vou pedir licença para você, porque além da participação dela, o internauta que está acompanhando no nosso Facebook, nas nossas redes sociais do Jornal Diário da Região, a gente também pegou o depoimento de alguns representantes de escolas particulares aqui de Rio Preto, diretores, coordenadores, e a partir de agora a gente vai exibir o primeiro deles. Sou o professor Pedro Aquarone Neto, diretor do curso e colégio Longa. Quanto à economia, qual é a nossa visão dentro do sistema educacional? A palavra é incerteza, porque nós não conseguimos planejar corretamente receita e despesa, porque dependemos da economia global. Inadimplências, saída de alunos, decretos feitos a todos os momentos por governadores, prefeitos, e nós temos a todo momento que reorganizar a escola, inclusive do ponto de vista econômico. Esses anos de pandemia são anos difíceis, tanto do ponto de vista pedagógico para nós, quanto do ponto de vista econômico. Olá, sou Rodrigo Liana, coordenador de negócios educacionais da SENAC São José do Rio Preto. Vim aqui para falar das perspectivas econômicas da educação para 2021. Com o aumento do desemprego, a mudança de hábito do consumidor, o brasileiro tem se reinventado. E para se reinventar, nada melhor do que buscar um curso de capacitação, ou fazer um curso técnico, ou fazer um curso rápido, um curso livre, ou fazer uma nova pós-graduação. O MEC, olhando nisso, ele liberou mais de 700 novos cursos de qualificação técnica e cursos técnicos. E ao mesmo tempo, o SENAC tem buscado inovação, reduzindo o prazo de curso de uma pós-graduação de 18 meses para 12 meses, novos cursos rápidos para estar lançando no mercado. Teve um olhar 360 para analisar o SENAC ao vivo, utilizando plataforma remota, e a capacitação vai ser o diferencial neste momento. Então, a perspectiva que nós temos é que tem um aumento de busca para curso. Então, pessoas que já são formadas se capacitando e pessoas que não têm nenhuma formação buscando o SENAC para se capacitar para se inserir no mercado. Bom, estamos de volta aqui com o nosso webinar, hoje falando sobre educação, as perspectivas para o ano de 2021. E a gente vai voltar a falar com a Cristiane
Agora eu queria até falar com a Cristiane a respeito sobre a questão dos contratos, né, que foram rompidos no ano passado com instituições de ensino, principalmente infantil, que foram as escolas que mais sentiram o impacto da pandemia economicamente, né, Cristiane? Com certeza. Devido à não obrigatoriedade das crianças abaixo de 4 anos, né, estarem matriculadas nas escolas, então foram os primeiros a realmente cancelar os contratos. E agora, com o retorno, essa procura vem aumentando. Mas realmente, em 2020, a educação infantil foi o setor mais prejudicado, porque quem atende a educação infantil ali, que vai de bebês, né, de 0 até 6 anos, acabou permanecendo com as crianças de 4, 5 e 6 anos só. O restante acabou realmente rompendo os contratos. O núcleo, né, da CIRP chegou a fazer um estudo, um levantamento com algumas instituições particulares aqui de Rio Preto a respeito sobre essa inadimplência. Queria até que você detalhasse para o pessoal que está acompanhando a gente, quando que foi o pico assim que teve mais contratos rompidos em escolas particulares, entre os meses de março até dezembro? Nós tivemos uma grande demanda, assim, a primeira grande saída das crianças foi até julho, e depois, em agosto, quando nós vimos, agosto, setembro, que as escolas não retornariam, o restante acabou fazendo esse cancelamento. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, até julho, né, que foi esse primeiro momento, nós tivemos uma evasão por volta de 30% a 35% dos alunos. E aí o restante, ainda até setembro, nós tivemos mais aí uns 20%, 25% de contratos cancelados. E com isso, né, nós tivemos também uma redução e muita demissão, redução de funcionários e demissão. Nós tivemos por volta de, até julho, em professores, uma média de 6% a 7% de demissão, e dos auxiliares, que seriam os colaboradores, os monitores, auxiliares de limpeza das escolas, chegou a 30% em julho, essas demissões. Então, é um número significativo também, tanto de contratos cancelados, mas de redução de funcionários, né? Infelizmente, as demissões acabaram acontecendo. A gente sabe também que muitas escolas, elas tentaram flexibilizar esses contratos, tanto para existir uma mútua cooperação entre os pais dos estudantes, quanto da escola, que também precisa desses estudantes para se manter, né? Como que foram feitas essas adaptações, Cristiane? Olha, a gente indicou o tempo todo que fossem feitas negociações individuais, porque cada família estava passando por um momento, tiveram famílias mais afetadas, outras menos, né? Outras até que tiveram suas rendas ampliadas com a pandemia. Então, a gente sugeriu sempre uma negociação individual, mas as escolas foram muito receptivas e flexíveis em oferecer descontos por um período, ou renegociar, ou reparcelar esse contrato, né, essas mensalidades pendentes. Então, isso dentro do núcleo para a gente foi uma questão assim mesmo da gente se unir e se ajudar, um acabou orientando o outro, ajudando como a gente estava fazendo, para que a gente pudesse manter ao máximo os nossos alunos ativos. Os gastos da escola reduziram muito pouco, né, porque a gente continuou dando as aulas remotamente, mas enfim, os gastos da escola permaneceram, mas ainda assim a gente percebeu um movimento muito grande de empatia, de realmente se unir com a família e trabalharmos juntos pela educação do filho. Então, houve uma flexibilização, uma flexibilidade bem grande de negociação de contrato. Bacana. Cristiane, eu vou te pedir licença novamente, porque a gente está falando de educação, né? A gente está falando claramente de escolas particulares, mas educação também é um assunto público, né? Principalmente em relação à educação municipal de Rio Preto, que conta com aproximadamente 40 mil estudantes. Então, por isso, a gente vai ouvir nesse momento o que o prefeito Edinho Araújo, que mandou um vídeo para a gente, falou sobre o assunto educação. A educação pública em São José do Rio Preto sempre teve por objetivo o ensino de qualidade, reconhecida e premiada. São 40 mil alunos, mais de 120 mil refeições diárias distribuídas aos alunos. Com a pandemia,
o desafio do ensino à distância e a distribuição da merenda na casa das crianças, para que elas pudessem continuar sendo bem alimentadas. Agora, em 2021, o desafio da volta às aulas. Montamos um comitê formado por educadores, profissionais de qualidade, tanto da rede pública quanto da rede privada, para que nós possamos ter o retorno às aulas com segurança. E é isso que nós estamos buscando. O ensino é fundamental, mas a prioridade é a vida. Estamos de volta aqui com o nosso webinar falando sobre educação. Os internautas que acompanharam viram que a gente teve um problema no som no início, mas depois que foi solucionado, peço desculpas para vocês que estão nos acompanhando. Já que a gente tocou nessa questão do retorno às aulas, Cristiane, queria até aproveitar para a gente falar um pouco sobre isso. Nas instituições de ensino particulares que a gente já comentou que voltou às aulas presenciais esse ano, e a gente comentou no bloco anterior a respeito sobre a inadimplência, né? Muitos pais de aluno deixaram o contrato com as escolas particulares por conta claramente de dificuldades financeiras, mas como que está o cenário nesse início de 2021? Muitos pais estão voltando para as instituições de ensino particular? Sim, com a volta às aulas presenciais, os pais que têm intenção, né, em manter os seus filhos nas escolas particulares, eles têm procurado novamente o retorno. Inclusive, alguns que foram para a rede pública, têm procurado novamente voltar para a escola que estava anterior, né? E isso tem nos favorecido. Então, os alunos que estavam com a gente no momento da pandemia estão procurando novamente as escolas para esse retorno. Ah, legal. Então, esses pais estão voltando para as instituições particulares. E eu queria até comentar a respeito do contrato, né? Porque agora os contratos nas instituições de ensino particular é incluída essa questão do ensino híbrido, né? Sim, isso foi inserido nos contratos de 2021, porque é um novo cenário, né? Uma nova realidade que estamos vivendo. Então, os contratos até 2020, eles não previam essa aula online, essa aula remota, esse ensino híbrido, né? E agora isso veio para o contrato. Então, em caso de um fechamento novamente das escolas, apesar da gente não acreditar, né? Porque a determinação é que mesmo que a gente vá para a fase vermelha, as escolas se mantenham abertas, mas caso precise, né, manter as escolas por algum momento no ensino online ou híbrido, que é um pouco presencial, um pouco remoto, ele já prevê isso em contrato. Então, já é uma segurança tanto para a escola quanto para as famílias, que sabem que não vão ficar desamparadas, né, caso aconteça algo novamente. E esses estudantes que continuam acompanhando ainda remotamente, em casa, que não voltaram para as instituições de ensino, seja particulares, né, como a gente está comentando, como que tem sido feito esse trabalho com esses alunos nas escolas particulares? Como que funcionam as plataformas? Então, tem, sim, várias plataformas, tem algumas que os próprios sistemas de ensino oferecem, tem outras plataformas, tanto gratuitas quanto pagas. As escolas escolhem a que mais se adaptam, a que mais atende à realidade, e as crianças precisam ser inseridas na plataforma, mas tem funcionado muito bem. Isso evoluiu muito, acho que com essa demanda. As primeiras aulas do ano passado para as aulas que a gente tem hoje é outra qualidade, né? Hoje já tem muitas escolas, inclusive, fazendo aula em tempo real. A professora que está dentro da sala de aula está dando a aula para o aluno que está ali presente e para os alunos que estão em casa ao mesmo tempo. Então, inclusive, quem está em casa está tendo a oportunidade de ver o professor e os próprios amigos dentro da sala de aula. Maravilha, então. Mais uma vez vou pedir licença, Cristiane, que a gente vai exibir mais um vídeo aqui de um representante também de escola aqui da cidade de São José do Rio Preto, falando um pouquinho sobre as perspectivas para 2021 e as adaptações. Bom dia, eu sou o Tarcísio, sou o CEO do Ângulo Rio Preto e da Escola Start. Estou aqui hoje para falar sobre a minha perspectiva, a nossa perspectiva aqui do nosso grupo para o ano de 2021 no setor da educação privada. Olha, 2020 não foi fácil, né? Foi um ano muito difícil, mas nós encaramos como um ano extremamente desafiador, onde nós aprendemos muitas coisas, muitas mesmo. Aprendemos junto com os nossos alunos, com as nossas famílias, com o nosso time.
E eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano bem melhor. Vai ser um ano onde nós vamos colocar toda essa aprendizagem de tecnologia educacional em prática, mais ainda. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano que nós vamos conquistar muitas coisas no nosso segmento educacional, nós vamos crescer, nós vamos avançar. E nós estamos muito otimistas. Graças a Deus, aqui no Ângulo e na Start, nós estamos extremamente otimistas, animados, confiantes, e eu espero que todas as escolas também estejam, ok? Um abraço. Legal, estamos de volta, mais um representante de escola particular aqui de Rio Preto. Para a gente encerrar, né, Cristiane, o nosso último bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito. A gente começou falando sobre as perspectivas para 2021, mas eu queria pontuar a respeito dessa questão tecnológica, né? O setor educacional avançou muito, se a gente for falar assim no setor da rede particular, no quesito tecnologia. Essa adaptação deu um grande boom no setor educacional. Como que você enxerga essa questão dessa adaptação momentânea? Você acredita que teve um lado positivo também isso? Muito, a gente vê isso como uma mudança positiva. Ela chegou como um susto, todo mundo teve que aprender vivendo já, né? Eu falo que nós trocamos a roda do carro com o carro em movimento. A gente entrou para a tecnologia e já teve que colocar ela para funcionar. Mas, como eu disse, a tecnologia evoluiu muito, ela trouxe isso para dentro das escolas e veio para ficar. Isso vem agregar muito no ensino, na aprendizagem das crianças. E eu acredito que é exatamente por essa mudança a educação evoluiu muito nesse ano, do ano passado para hoje. A gente tem um novo cenário aí nas escolas, de tecnologia, de evolução, isso tudo favorecendo o aprendizado, lógico, né? Sem dúvida isso agrega muito no aprendizado. Então, e a realidade da tecnologia de hoje, do que nós usamos em março, abril do ano passado, o quanto está melhor, o quanto a gente também se adaptou a essa tecnologia, né? A tecnologia está dentro da sala de aula hoje e a escola está dentro da casa das famílias. Então, acabou ficando tudo junto, né? A gente se misturou ali as escolas com as casas e isso para o aprendizado foi muito bom. Isso vai deixar aí isso veio como um grande presente para a educação. E no seu ponto de vista, você acha que, por exemplo, essa questão da pandemia, o setor educacional, ele passou a ser mais valorizado no sentido assim, relação pai com aluno, pai com a escola? Sem dúvida. Eu acho que os professores tiveram um olhar especial, eles foram avaliados o tempo todo pelas famílias, porque eles estavam dentro das casas, mas com certeza a valorização da escola, da educação e dos profissionais foi outra. Os pais realmente reconheceram, né, alguns verbalizaram isso, inclusive para as escolas, do quanto é difícil essa profissão, do quanto é difícil, imaginam ser difícil estar na escola, porque eles vivenciaram um pouquinho disso com uma criança dentro de casa, e imaginando um cenário na escola quando você tem 15, 20 crianças dentro da sala de aula, né? Então, acho que a valorização da escola, do professor e da educação passou por um momento significativo. Maravilha. Cristiane, só para a gente encerrar, você como representante e coordenadora do Núcleo de Estudos de Escolas Particulares aqui de Rio Preto, uma mensagem para pais de estudantes a respeito sobre esse ano de 2021. O que você diz para eles? Olha, eu acho que nós precisamos acreditar em 2021, porque nós, como escola, e para a aprendizagem das crianças, 2021 vai ser um ano muito importante. Maravilha. Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Agradeço por você ter aceitado falar um pouco sobre essa questão educacional que é tão importante, está sendo tão discutida nesse momento da pandemia da Covid-19. Agradeço também a participação de todas as pessoas, representantes de escolas particulares, do próprio prefeito que mandou um vídeo para estar participando aqui do nosso webinar e principalmente de você que está assistindo, está comentando através das nossas redes sociais.
Lembrando você que todas as edições do nosso webinar que está sendo exibidas durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, vão fazer parte de um caderno especial no próximo domingo do Jornal Diário da Região, trazendo um resumão de tudo que foi discutido durante essa semana nas perspectivas 2021 desses vários setores econômicos. Muito obrigado e amanhã 10h30 tem mais uma edição do webinar. A voz de quem produz.